crucificado por causa disso. E o imperador Justiniano, em 391, legaliza. Então você não pode mais ser pagão, você tem que ser cristão. Essa cristandade vai ter preponderância até o ano de 1507, quando há a primeira ruptura com a igreja. É quando nascem as igrejas protestantes. Então, nesse lapso temporal, a igreja de Roma, vamos usar esse termo, ela é detentora de todos os poderes absolutos na Europa. E justamente os templários, eles vão propagar essa fé. Por isso que eles são chamados de milicianos de Cristo. É uma ordem que defende a ideia de Jesus Cristo, levar a irmandade. Só que com o passar do tempo, que eles vão estar na legalidade, os templários, durante 200 anos na Europa, tá? E a gente vai ver também um país na Europa, a Escócia, que fica na ilha da Grã-Bretanha, e eles vão sobreviver durante 400 anos. Eu tenho certeza que tem um filme que todos os rapazes e as mães, e as moças que se encontram aqui, já assistiram e não sabem nem que aqueles dois símbolos, que eu tenho certeza que vocês são fã também, pertenciam à ordem de Cristo. Isso era templário. Eu tenho certeza que vocês não sabem disso, não sabemos, porque eu gosto muito de trabalhar assim com curiosidade. O jovem, ele é muito aguçado, ele quer saber, mas ele quer saber de forma prazerosa. Coisas que trazem a ele rapidamente vocês assimilam, né? Então eu trouxe esse tipo de dado para vocês aqui hoje. Então, começando com o sábado de templários, a milícia de Cristo. Oi, eu estou aqui para mim do site do meu auxílio técnico. Não, próximo. Aí, beleza? Tá bom. Então, vamos ver essas duas imagens. Isso aí é a retratação do século XVIII de Jacques Demolay. Vou dizer agora. É exatamente o que eu vou falar agora. E outro detalhe, no finalzinho, vou deixar aberto, para quem quiser tirar alguma dúvida, curiosidade que esteja ao meu alcance, pode ficar bem à vontade, tá? O que eu não souber, eu digo não sei. Vou pesquisar e dar para vocês, mas se estiver dentro do meu alcance, dentro daquilo que eu pesquisei, na hora a gente conversa, tá bom? Então, por que eu trouxe Jacques? Isso é uma figura retratada de Jacques Demolay, tá? Ele está, eu trouxe nas duas cores, uma curiosidade já que surgiu aqui na frente. Por que eu trouxe as duas cores? Porque a curiosidade está fora, lembra que eu falei? E a cruz de malta preta e a cruz de malta vermelha retratava justamente o local de onde aquela ordem vinha. A cruz de malta preta, ela vem da ilha de Malta, que foi uma ilha que a ordem templária ocupou quando eles foram expulsos da Terra Santa em 1227. Os templários, eles ocuparam a ilha de Chipre, que a gente vai ver já já, tem um mapa para vocês identificarem, tá? Eles ocuparam a ilha de Chipre e a ilha de Malta, que fica no mar Mediterrâneo. Então a cor da ordem vai diferenciar só o local de onde aqueles soldados vieram. Por isso que os pintores do século XVIII e XIX retratam Jacques Demolay, essa é a última imagem a ser retratada dele, pintada, porque a partir do século XVIII não tem mais retratação de Jacques Demolay. Vocês podem fazer a pesquisa que quiser. A última imagem deles que vocês vão ter é essa daí, tá? E a diferença, eu coloquei o Jacques com a malta preta e a malta vermelha, já para tirar a curiosidade. Às vezes vocês acham, por que ele aqui está de vermelho? Por que aqui está de vermelho? Não é vermelho? Porque no meio das cruzadas, os cruzadistas usavam o manto branco e a cruz vermelha. Por que agora ele está preto? Então vai mostrar de onde vem aquele grupo da Irmandade, a localidade de onde eles vêm, tá bom? Pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Assim eram conhecidos os primeiros templários a peregrinar e a proteger o caminho da Terra Santa. Só uma última, deixa eu ler para ter ocupado, senão eu falo demais e não dou a informação que dá no slide. Assim denominaram-se originalmente os templários, ordem militar fundada, realmente esse slide foi o que eu não consertei, fundada pelo grupo de Byers no ano de 1119, em
reis capetícios, que a gente vai ver Borbóis de Demolé, ele era capetício, que é da dinastia dos francos, que vão governar a Europa. Os primeiros francos a governar a Europa foi da dinastia capetício, carolíngio e merovíngio. Então os primeiros foram os merovingios, depois os carolíngios, que vem justamente um dos maiores reis da Europa, que é Carlos Magno, né, que vai ser coroado rei da França na noite de Natal do ano de 800, e de lá para cá a igreja domina tudo, porque quando o Papa ele coroa o primeiro imperador franco como rei de toda a Europa, o ápice da igreja católica, tá? Eu falo igreja católica para vocês entenderem, na época chamava-se igreja de Roma, certo? E esse algoz de Demolé, ele era dessa dinastia, ele era oriundo dessa família, só que a última dinastia vai ganhar na França, tá? Que vai ser os Capetos, e o Hugo de Capeto era um deles, tá ok? E dentro dessa fala nossa, a igreja e os reis tentam conquistar a Terra Santa para aumentar o seu poder, tanto a igreja como os senhores nobres, porque todo o espólio de guerra era dividido entre eles, ok? Então, simplesmente a ordem templária, ela é criada por Hugo de Pires em 1119, com a finalidade de proteger os peregrinos, porque os muçulmanos, claro, não queriam perder a Terra Santa, né? Queria manter sob domínio muçulmano, que a Batalha dos Frontières impediu eles de entrar na Europa. Então eles também queriam impedir os reis europeus de entrar na região deles, que hoje vocês conhecem como Oriente Médio. Então havia uma luta de interesse. As cruzadas ela não é criada porque Deus queria, como os reis queriam propagar juntamente com a igreja. O interesse era meramente econômico, porque a saída da Europa até Jerusalém gerava lucros e muitos lucros. E esse lucro era desfolhado, dividido entre a igreja e o Estado. Foi uma das mais famosas ordens militares da Marinha. A organização existiu por cerca de 2 séculos na Idade Média, fundada no respaldo da Primeira Cruzada no ano de 1096, com o propósito original de proteger os cristãos que voltaram a fazer a peregrinação a Jerusalém após a sua conquista. Essa fala eu já fiz quando eu digo que o objetivo era esse, mas o pano de fundo, isso é, na realidade, interesses econômicos e interesses políticos, porque a cada terra conquistada havia a divisão dos espólios. Dona Marisa acabou de falar assim, quando eu cheguei em França, quem viu minha cruzada, fala sobre isso. Quem viu o filme A Cruzada, o ferreiro que vai lutar, ele era ferreiro, era um plebeu, e de repente esse ferreiro ganha um título de nobreza. Por quê? Porque todos aqueles que conquistavam terras em Jerusalém passavam a ser o seu dono. E os donos da terra, que eram os muçulmanos, não tinham mais o direito de posse. Por isso que vai haver um conflito entre o Oriente e o